Sou Kim Kataguiri, deputado federal do Partido Missão, coordenador nacional do Movimento Brasil Livre, e eu estou na zona de fogo contra 20 trabalhistas. Vocês fizeram o que não dá pra fazer e a gente já baniu gente em zona de fogo por isso, tá? O Charlie falou bastante, tudo bem, isso é deles. Aí eles, o Kim sabe se ele interrompe ou se ele não interrompe. A questão é, ele terminou de falar, o Kim começou, tá, vamos lá. Aí vocês fizeram assim. Não, né, gente? Só que dá a porrada de vocês pelo Não, né? Eu vou te falar que eu não entendi essa parte também, não. Não, né? Não era pra eles levantar a bandeira. A bandeira, ela é pro colega, assim, eu sei que vocês sabem que eu não vou pausar quando ele tá falando, mas assim, bom senso, né, gente? Assim, se ele falou bastante, o Kim ouviu, daí a gente precisa, e daí, quando ele começou, fez assim, ó, todas as bandeiras vermelhas. É, só que o que acontece? O Kim tem direito de resposta, não posso ser interrompida. A última palavra vai ficar com ele, então... Né, assim... Fair play aí, rapaziada. Fair play. E aí, tudo bem? bom? Eu sou o Tomás, estudo economia, e eu queria trazer aqui uma perspectiva para mostrar como os juros abaixar não é uma questão de você praticar superávit primário. Entre 1998 e 2017, se você pegar o resultado primário do Brasil total, a gente teve um fluxo de caixas positivo, ou seja, a gente teve superávit primário. E mesmo assim, a gente não conseguiu levar os juros para baixo e conseguir reaquecer a nossa economia e retomar o caminho do desenvolvimento. E essa política que você está apresentando, que seria uma de corte de gastos, para aí sim poder diminuir os juros por conta disso, não confere. E as suas premissas que levam a crer que a demanda aumentada a partir dos juros baixos é o que provoca a inflação no Brasil, também não é válida. Recentemente saiu um estudo do SWERF que mostra que a taxa de juros, cada ponto percentual diminuído tem um impacto de apenas 0,15% na inflação, isso no Brasil hoje. Porque as premissas que guiavam a macroeconomia antigamente não guiam ela mais hoje em dia. A gente teve vários exemplos que aconteceram ao longo das últimas décadas que não comprovam o que você está dizendo. Tá, eu concordo que superávit não necessariamente gera redução de dívida, então a gente não tem discordância nisso. O que eu defendo é o seguinte, é a capacidade de pagamento futuro. Por quê? Não existe nenhum país, nem desenvolvido, nem em desenvolvimento, que tenha um orçamento tão engessado contra a gente. Cada R$10 do orçamento público, para você ter uma noção, o presidente da República decide onde ele vai gastar um. Sim. Então, assim, não existe orçamento tão engessado quanto o nosso. Então, a questão, e veja, eu estava recentemente no Japão. O Japão é um dos maiores exemplos de dívida enorme Sim. e juro baixíssimo. Chega Sim. a ser negativo, a pessoa pega empréstimo de dinheiro no Japão e vai investir na Europa, nos Estados Unidos, até no Brasil. O ponto não é ter o superávit. O ponto é eu mostrar que o meu orçamento, ele é desvinculado, que ele é livre e quando eu quiser, eu tenho capacidade de pagar dívida e de ter superávit. Não necessariamente Ok. eu preciso ter. É a Ok, questão mas de ter lastro para pagar a dívida, de ter liberdade orçamentária Ok. para pagar. Porque se eu tenho, o que define o juro é a curva da dívida futura, a minha capacidade de pagar no futuro. Se no futuro existe uma perspectiva de que eu possa Mas, pagar Kim, no mas, momento Kim, que eu quiser, o investidor vai falar, bom, Posso responder? o prêmio vai baixar, só para finalizar, o prêmio vai baixar porque o risco não está tão alto. Ok, o nosso problema fiscal não é gerado, na verdade, por esses gastos que você está dizendo. O nosso problema fiscal é muito mais ligado às despesas correntes. Não, desculpa, às despesas monetárias, que é a despesa de juros, não às despesas correntes. Porque, como eu já te disse, ali na década nos anos 2000, nos anos 2010, a gente teve... O nosso problema não foi o déficit primário. Nos gastos primários do governo, a gente conseguiu ter um superávit. Então, o nosso problema fiscal não é um problema corrente, não é um problema de gastos e não é um problema das despesas obrigatórias que você está falando. Na verdade, é um problema monetário, é um problema dos nossos gastos com juros, que hoje representam 45% do orçamento público. E o modo pelo qual a gente conseguiria combater esse problema fiscal seria abaixando juros, claro, com muitos cuidados macroeconômicos para evitar uma pressão inflacionária. Tá, quais cuidados? Como é que a gente reduz o gasto monetário sem reduzir o gasto fiscal? Ok, por exemplo, hoje a gente tem uma inflação de custos e uma inflação inercial, como já foi falada por outras pessoas aqui. A inflação inercial é aquela que falaram sobre a indexação da economia. Para a gente conseguir combater esses tipos de inflação, não é diminuindo juros. Como eu te disse, o impacto é muito mais baixo do que você está fazendo parecer. Na verdade, para a gente conseguir diminuir essa inflação, seria com outras políticas, por exemplo, substituição de importações, para conseguir manejar em momentos de crise, como foi depois da guerra da Rússia russo-ucraniana, que a gente teve uma inflação de custos e a alta dos preços dos fertilizantes globais causou uma inflação muito forte aqui no Brasil, por conta dessa alta de preço. Então, essa inflação de custos não é combatida com você sufocar a demanda agregada da economia,
Sim, os mas eu não juros estou faz. falando de inflação. Eu estou Não, falando o de quê? gasto Ah, público. você Eu tô tá falando de gasto eu tô público. falando de gasto público Ok, corrente. eu já te e como expliquei. como a gente baixa o monetário sem baixar o fiscal. Porque assim, Mas nenhum peraí, então país... olha você só, concorda comigo o que o nosso problema fiscal é oriundo de despesas monetárias o que é um dos problemas, sem dúvida. desde É um dos 1995 problemas. que a Agora, gente... agora, não dá para reduzir o monetário sem reduzir o fiscal. Não existe exemplo no mundo que isso tenha acontecido, que isso tenha dado certo. Veja, a gente já teve essa Tá bom. experiência de tentar reduzir o monetário sem reduzir o fiscal. Foi a política do Tombini. A política do afirmou- Tombini fracassou. Você afirmou num debate em 2022, acho, na Inteligência LTDA, que a razão da inflação no Brasil era a expansão da base monetária. Certo? Certo. Você ainda acredita nisso? Sim. E o fato do quantitative easing e de vários outros experimentos ao longo no mundo inteiro terem descomprovado essa premissa da teoria da TQM, né? Você não mudou de opinião depois disso? Depois do Japão ter expandido sua base monetária em 548%, do Reino Unido em mais de 1.000%, os Estados Unidos em mais de 800%, inclusive na crise de 2008. É engraçado que quando é para resgatar o mercado financeiro, vocês são a favor... Não, desculpa, vocês não são a favor. Quando é para resgatar o mercado... Bom. Porque Desculpa. eu sou contra bailout. Isso é moral hazard, Tá né? bom, Isso tá gera bom. um Mas incentivo então, perverso. por que aí eu- o banco assume risco, né, com o nosso dinheiro, aí o banco público vai lá e lasca com o bolso do Quando se trabalhador. expandiu a base monetária em 8 vezes, por que não houve pressão inflacionária, considerando a sua premissa de que a inflação é ocasionada pelo aumento da moeda em circulação? Porque teve crise, não teve investimentos, não teve consumo, né? A Não, economia mas estava você não fria. concorda com a TQM? A economia estava fria, a inflação naturalmente vai ser baixa. Então você concorda, você discorda da TQM, não, então? Vamos lá. Nunca disse que discordo. Vamos lá. O raciocínio que eu estou desenvolvendo não tem nenhuma contradição com o TQM. Na realidade, o que eu estou dizendo é o seguinte. Quando a economia está fria, quando há risco, as pessoas seguram dinheiro. Quando as pessoas seguram dinheiro, a inflação fica baixa. Ainda que imprimam dinheiro. E digo mais, no caso da União Europeia, no caso dos Estados Unidos, quando o estudo foi feito, porque o estudo que você está falando nunca foi feito no Brasil, eles têm capacidade Qual de... estudo? Perdão. Ele tem capacidade de exportar a inflação, no caso dos Estados Unidos. Então, quando o Powell lá liga a impressora, gera muito menos inflação para os Estados Unidos, porque a moeda global é o dólar. Então, nós saímos prejudicados, a Europa sai prejudicada, todo mundo que tem reserva de dólar sai prejudicado. Certo, e o Agora, Japão? os Estados E o Unidos, Japão e o Reino Unido? os Estados Unidos não têm reserva. Os Estados Unidos não têm reserva de real. Tá, A o Europa Japão não e o tem Reino Unido- reserva. o Japão A e o Europa Reino não Unido tem não reserva. tem a moeda global, e eles? Vamos lá. O Japão, ele estava com uma situação de juro negativo, ele estava numa situação Certo. em que o Banco Central estava estatizando a maior parte das empresas, estava segurando os investimentos, então ainda assim, sem geração de riqueza, com impressão de moeda, não tinha inflação no mesmo ano, porque a economia estava segurada pelo próprio governo japonês, a Abenomics, né, que foi Tá bom, sim, sim. do governo do PLD, que governou durante muito tempo e justamente por isso segurou o aumento da inflação. Então, não há nenhuma contradição naquilo que você colocou. Tá bom. E mais uma vez, você não explicou como que a gente resolve o monetário sem resolver o fiscal. Esse também é novo. E aí? E aí, Kim? Beleza? Eu sou o Gabriel Amorim, eu sou advogado recém-formado em Direito na USP, estou na Juventude Trabalhista e estou começando a produzir uns conteúdos na internet. Kim, algumas questões você ainda não conseguiu responder. Bora, doutor. A primeira delas... é que você está o tempo inteiro questionando a questão dos valores do FGTS. Exato. Mas a gente tem que considerar que 40% deles vem de indenização. Então, hoje a gente tem um sistema que vai te garantir pelo menos a inflação, ou seja, pelo menos como se você tivesse pego esse dinheiro e não gastado em nada, e ainda te render 40%. Eu acho que é algo que rende mais do que as poupanças. Segunda questão que você falou. Você disse que modelos de FGTS não existem em lugar nenhum do mundo. Realmente, dá para concordar com você. Dificilmente um desenho específico brasileiro vai ter uma réplica exatamente igual. Mas você utilizar valores de fundos públicos para investimento é algo não só muito comum, mas que vocês defendem no livro amarelo. E outra coisa, você questiona que minha casa, minha vida, metade das casas não foram construídas direito ou coisa do tipo. Tudo bem, a gente pode então discutir reformas, mas o fundo em si servindo como investimento para saúde, saneamento, infraestrutura urbana não me parece uma coisa ruim. Passo a bola para você. Parece, porque veja, nos países em desenvolvimento e nos países desenvolvidos, políticas públicas de infraestrutura, de habitação, de saneamento básico
todas são financiadas pelo orçamento único. O Brasil que tem essa loucura de ter 1 milhão de fundos em que não estão que assim, não tem a transparência que tem o orçamento geral da União, não tem a mesma fiscalização que tem o orçamento geral da União. Então, só o fato de estar sob este modelo de fundo permite que tenha mais fraude, permite que tenha mais má execução, segundo a Controladoria Geral da União, segundo o Tribunal de Contas da União, justamente pela falta de transparência, como existem em milhares e milhares de outros fundos. Então, o modelo de fundo nesses módulos do FGTS implica nessas políticas públicas ruins porque é menos transparente. E o outro ponto sobre rendimento, ter uma multa de 40% no final não significa que existe um rendimento de 40%. Acho que você confundiu as bolas aí. Se ele recebe 40% no final, isso não significa que o dinheiro que está lá parado dele está rendendo 40%. Não, mas é um valor que ele vai receber. Um valor a mais que isso, mas você falou renderia num investimento com falou, segurança. não, negativo. O rendimento... Não, o rendimento do jeito que eu falei, pode falar. Não é nem a tecnicidade. Esses 40% que ele sacaria no final seriam mais porque o dinheiro dele teria rendido mais. Não, tá bom. Eu quero falar sobre a outra questão que você trouxe. Certo. Você disse dos fundos. De novo, você não me respondeu o fato de que vocês prevêem no livro amarelo um fundo para investimento. Se você acha que é tão pouco transparente, tão pouco eficiente... Não, mas aí é um fundo único soberano. É muito diferente de ter a quantidade de fundos que a gente tem. Outra questão. Desculpa, quais foram os seus argumentos sobre os fundos? Esqueci. Há pouco transparente. Segundo o CGU, o TCU é pouco transparente. Está sujeito à fiscalização do TCU. Sim, e o próprio TCU disse que é pouco transparente. Tá certo, a gente pode debater mecanismos para melhorar. Mas aí o terceiro ponto, que é o principal. Você acabou de falar que o orçamento público vai colapsar. Você quer trazer esses investimentos para o orçamento? Eu não estou conseguindo entender você. Sim, porque veja só. A gente vai ter margem no orçamento público, se a gente aprovar a minha PEC, para fazer investimentos, sem necessidade do FGTS. A gente está falando de 1 trilhão. Enquanto não aprova a sua PEC, você é contra levar para o orçamento. A gente está falando... Não, negativo, porque a gente consegue... Tá colapsando. Veja só, não vai ter investimento para nada. Né? Então, mas você vai botar os do FGTS? Não vai ter investimento para nada. Você acha que vai acontecer o quê com o dinheiro do FGTS? Você não tá conseguindo responder minha questão. Claro que eu tô. Você acha que vai acontecer o quê com o dinheiro do FGTS se mais de 100% das despesas forem obrigatórias? O que vai acontecer? O governo vai passar a mão no dinheiro do FGTS. Exatamente o que trouxeram para você também não soube responder. O quê? O que garante que uma vez que você acabe com o FGTS, esse salário vai migrar diretamente para o trabalhador? Nada, nunca garante nada na política. Exatamente. Nenhuma lei garante. Então você vai acabar com o FGTS, provavelmente vai meter no bolso. A perspectiva de que uma lei garante alguma coisa é a perspectiva da esquerda. Olá, Kim. Me chamo Andressa, eu sou coordenadora da Juventude Nacionalista Brasileira. E, bom, eu achei muito curioso a escolha lexical da palavra roubo, porque a primeira vez que eu vejo o roubo que aumenta o patrimônio do trabalhador e não diminui, sendo que o roubo, ele, em tese, no direito penal, ele diminui, ele é subtrair coisa alheia. Sim, mas está subtraído do trabalhador. A partir do momento que ele rende menos que a poupança, é o governo, né, obrigando o trabalhador a tirar do dinheiro dele para o governo financiar políticas públicas fracassadas. O trabalhador, muitas vezes, ou ter acesso a essas políticas públicas de péssima qualidade, como uma moradia defeituosa, e ao mesmo tempo que ele não tem todo o dinheiro que ele poderia ter se tivesse um investimento muito simples, que é a poupança, por exemplo. Então, isso é um roubo, porque ele está perdendo dinheiro, porque aquele dinheiro está sendo mal aplicado. Reforçando essa questão, a palavra não faz o menor sentido. Como o colega aqui falou, o STF, né, na DI, 5.090, falou que agora não tem esse problema mais da inflação. Sim, mas não falei de inflação, falei de poupança. Não, então, assim, inclusive, agora foi em 2024, realmente não faz... E você falou também da política pública ser fracassada, eu me estranho também. Ai, que a casa está defeituosa. A casa defeituosa a gente arruma. Quem é trabalhador sabe a dificuldade de você ter uma casa assim, própria. O governo tira o dinheiro seu, ele te entrega uma casa porcaria, e aí você vai lá e arruma. Você pode arrumar. É obrigação do trabalhador arrumar uma casa de má qualidade que foi entregue para ele com o dinheiro dele. A pessoa que é trabalhadora sabe a importância de você ter ali uma casa própria. Sim, mas não tô dizendo para ele não ter, eu tô falando para ele ter uma decente. Tudo bem, arruma a casa, melhor que não ter. Não, mas que arruma a casa, minha filha. O cara ainda tem que ser pedreiro.
O cara ainda tem que ser exato, tem que construir certo, é o que eu tô falando. Não é o que ela tá falando. Bom, mas assim, ainda assim, é uma escolha pouco estratégica você escolher o FGTS. Em primeiro lugar, que ele foi criado por um economista liberal. Então, assim, tantos direitos trabalhistas que você Não, mas podia até aí- atacar, Até aí, você vai atacar até aí, justamente sei lá, o FGTS. BNDES foi criado por um economista liberal, Tudo bem. depois ele se Eu arrependeu. gostaria que você não atacasse nenhum direito trabalhista. e outra mas coisa. justamente o FGTS, eu acho que é uma E outra escolha coisa, não é porque um estratégica. liberal fez que eu concordo. E outra coisa, a pessoa pode se auto-intitular liberal e eu discordar. E outra coisa, o liberalismo que eu defendo pode ser diferente do dele. Então, assim, Tranquilo, esse mas você argumento poderia assim, não se escolher sustenta outro. de nenhuma maneira. Mas eu quero voltar num ponto que eu achei o mais absurdo. Você falar que o governo entrega uma casa defeituosa e o trabalhador vira pedreiro. Além da função que ele exerce, ele ainda tem que ser pedreiro para cuidar da Melhor própria que casa. Casa, ficar na rua? A minha terceira afirmação é unicidade e contribuição sindical precisam acabar. Basicamente porque unicidade, sim, você não tem paralelo em outros países, justamente porque o trabalhador precisa se sentir representado por diferentes sindicatos no mesmo território. E da contribuição, enfim, a gente conseguiu acabar com a obrigatória por lei, mas muitos sindicatos se aproveitam das assembleias para impor via convenções coletivas. Oiê, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, meu nome é Giovana Viegas, sou estudante de Direito, sou da Juventude Trabalhista. E a respeito do seu tema, é curioso como você apontou que a OIT não recomenda, né, a unicidade sindical, mas a pergunta é, desde quando o MBL ou o Partido Missão se importam com o direito internacional público quando você propõe um plebiscito para mudar de Constituição para instituir o direito penal do inimigo, que contraria justamente o Pacto São José da Costa Rica, né? Então, assim, quando vocês passaram a se importar com o direito internacional público? Não, vamos lá. Só estou dizendo que do ponto de vista até dos trabalhadores, até de quem está do lado de vocês, que é a maior parte das convenções da OIT, eu vejo os trabalhistas defendendo nas convenções em Genebra, até da perspectiva de vocês, a defesa do fim da unicidade sindical. Então eu não entendo por que vocês estão defendendo isso. Não, mas eu não quando tô é dizendo, importante pra eu não estou vocês? dizendo que eu defendo todas as decisões do direito internacional público, que eu estou alinhado com tudo da OIT, que eu estou alinhado com tudo da ONU. É porque ele disse, né, na fala dele, de que foi baseado, as leis trabalhistas brasileiras foram baseadas na OIT, foram baseadas, né, no Papa, e eu estou dizendo que nenhum desses dois defenderam unicidade sindical. Mas é importante falar isso justamente porque a OIT ela vai fazer um papel recomendativo. Nenhum país é obrigado, até porque a gente tem que respeitar a soberania Negativo. do país. Nós Negativo. respeitamos, Negativo. inclusive, essa Não Convenção é- não é- 87 que não você, é- não que você não citou em relação à não é unicidade consultivo. sindical. Convenções da OIT não são consultivas. Lógico que sim. Eu já negociei na OIT. Eu estava na OIT ano passado. Os Estados Unidos, Quem se compromete é obrigado a cumprir. Os Estados Unidos... quem se compromete, mas o Brasil não Sim. se comprometeu. Ele não ratificou a Convenção 87, que é sobre sindicato, que é sobre a unidade sindical, no caso, tá? Sim, mas você falou que é Inclusive- consultivo. Não, eu falei que é recomendativo. Sim, que ele não faz é. recomendações. Não é recomendativo. A gente não é obrigado a seguir se a gente não ratificou dentro do nosso direito Não, óbvio, interno. mas você óbvio, disse- e é isso, a gente escolheu não ratificar, Sim. justamente. Então, você está contrariando, cara, o direito internacional. Você precisa estudar um pouquinho mais em relação a isso. Não, mas negativo, assim, você que precisa, porque você falou que é recomendativo e não é. Bom, a gente vai voltar e tal. Inclusive, o próprio Estados Unidos, que adota a pluralidade, não ratificou a Convenção 87, que trata sobre Sim, a e pluralidade. desde quando, para você acabar com a unicidade, você precisa cumprir uma recomendação da OIT? Eu nunca disse isso. Não, mas você não precisa. A questão é que não tem essa imposição. Então, a questão... Mas eu Tudo nunca disse começou, que você tem tá imposição. fugindo. Eu Porque nunca só disse que tem mas imposição. Kim, eu só queria entender se é importante, então, o direito internacional, porque nas suas próprias decisões você contraria o direito internacional. Então, eu só queria Sim, entender e eu se era- disse que sim, na maioria das vezes eu contraria o direito internacional, e o que eu trouxe de perspectiva é que ele disse que foi baseado na OIT. E eu falei, a OIT não defende unicidade sindical. Foi isso, bem. ponto. Tudo bem, agora eu nunca eu quero fiz a passar pra defesa. outro ponto que você eu nunca errou. fui, calma. Tá Eu bom. nunca fiz a defesa, né, de que a gente tinha que adotar a maioria das posições do direito internacional público. Nunca disse isso. Eu nunca disse que a unicidade Mas você só sindical, recomenda. que a unicidade sindical, né, ela depende de você topar de uma recomendação da OIT. Então, assim, você tá batendo espantalho atrás de espantalho. Não é espantalho. É importante também porque a partir do momento que a gente tem a Constituição de 88, tudo aquilo que vem antes, né, no ordenamento jurídico, passou por um processo de revalidação. Então não existe absolutamente nem tudo. nada. Não, nem tudo. Não existe só absolutamente aquilo, só aquilo que é objeto da DPF é revalidado. Não existe nada. A Aí- DPF, inclusive, aí tá você precisa equivocada. dar uma olhada- A DPF aí só, você a precisa dar uma DPF só, olhada no direito constitucional. a DPF só reconhece a inconstitucionalidade de coisas que são a partir da Constituição de 88. Você errou. Não, o contrário. Tudo que é, veja só, ADI é para aquilo que veio depois da Constituição de 88. Correto. Você falou em revalidação. Revalidação, a análise jurídica da revalidação no judiciário, ela é feita pela DPF, que é subsidiária, porque não há declaração de constitucionalidade de lei anterior à Constituição de 88. A não recepção
Então, não há... Mas foi recepcionado. O Constituinte de 88 não democrático. Não houve nenhuma revalidação de todas as leis. O Constituinte... Da como CLT você houve? disse. Da CLT houve? Como você Da disse. CLT houve? Ou não? Sim. Ah, então pronto. Então reconheceu que a unicidade sindical ela tá de acordo com o Estado Democrático de Direito. Mas eu nunca disse o contrário. falando? Eu nunca falei que unicidade é coisa de ditadura. Tá. Enfim. Então, mais uma vez, eu tá quero- batendo espantalho. Não, mas eu quero passar para outro ponto. Você Passe. falou em relação ao STF, né? Porque a unicidade sindical, a gente já sabe, então, que desde a reforma trabalhista e tal, passou a ser facultativa, mas você entendeu que existem aqui algumas Pausa. decisões que não são... Ah, tudo bem. Valeu. Obrigada. Obrigado. E aí, meu? Prazer, Kim. Firme? Meu nome é Leandro, tô aqui representando a Juventude Trabalhista. Eu nem ia entrar nesse bloco, mas eu sou obrigado a fazer a correção. Porque mostra uma tremenda incompreensão daquilo que se critica. Dizer que a unicidade sindical só é aplicada basicamente no Brasil não é verdade. É um modelo sindical, tanto quanto a pluralidade sindical, e que é aplicado em países principalmente do sul global. A China é um modelo que adota a unicidade sindical com a Federação Nacional dos Sindicatos da China. A Argentina também tem unicidade sindical e é um país que inclusive tem uma unicidade sindical mais radical do que a nossa. O Brasil, apesar Em que de... termos? Em que termos, como assim? Em que termos é mais radical do que a nossa? Mais radical do que a nossa, porque tem uma maior centralização do que a nossa. A China, por exemplo, ela tem uma unidade que é nacional. Mas na Argentina... Não, a China é uma ditadura. Mas na Argentina... Mas aí o seu critério moral sobre o regime político... Você tem que fazer... Não é o critério moral. Não, o seu critério moral As sobre o pessoas regime votam político... pro presidente na China? Mas isso não tem nada a ver com a unidade sindical. Sim, mas o que eu tô dizendo... Isso Claro que tem a ver. Não tem nada a ver com unicidade Claro que tem a sindical. ver. Não tem absolutamente nada a ver. Você elege seu presidente pelo seu sindicato? As coisas que são ou que não são permitidas num país, você O precisa Brasil fazer não é- paralelo com o democracias. Brasil é uma ditadura? Você precisa fazer paralelo... Não é, justamente por Argentina isso é uma a gente precisa ditadura? comparar com democracias. Milei é um ditador? Por isso que eu questionei. Em que termos a unicidade da Argentina é mais rigorosa? Em termos muito parecidos com o do Brasil, a Argentina... Mas calma, você falou que é mais rigorosa. Agora você ma- falou que é parecido. É parecido, mas é mais. Isso Tá. não tem nenhum Tá impedimento. bom, mas mais como? Mas no sentido do seguinte, existe maior unicidade sindical na Argentina em termos regionais, porque lá a estrutura federativa deles é diferente. Sim. Então aqui é algo estadual, é algo municipal, lá eles têm distritos também, é uma coisa diferente, existe a Federação de Buenos Aires, existe uma série de questões Certo, regionais. Mas como isso faz ser mais rigoroso? Cara, pra começo de conversa, você pensava que nem existia essa unicidade sindical. Sim. Você está descobrindo hoje isso. Não tô não. Não, então por que você falou que era só o Brasil? Não tô. Você mentiu? Não tô. Não tem, vamos lá. Eu tô esperando você desenvolver para Pode falar. rebater dizendo que não tem unicidade Tudo bem, sindical pode na falar. Argentina. Não tem? Pode falar então. O que o Perón fez lá então? O que o Perón fez em relação ao quê? Em relação aos sindicatos, não aplicou a unicidade sindical? Não. O que ele aplicou então? Pluralismo? Isso. Como é que é? Tem vários sindicatos no mesmo território. Não, cara. E aí você Não. tem confederação de sindicatos no mesmo Não, território. Não. Pode conferir. O Perón, ele colocou unicidade sindical num regime muito similar ao trabalhista no Brasil. Né? Negativo. Hoje você tem pluralidade sindical. No hoje, mesmo hoje. território. Hoje, Então hoje porque você ela admite. foi desidratada. Então Não, você porque admite. ela foi desidratada. Então você Ela foi admite. totalmente desidratada. Então Mas hoje, não foi então trocado o hoje, regime. então Ela não hoje tem aderiu ao OIT. pluralismo. Ela não aderiu ao Tudo OIT. bem, mas não precisa de E não OIT pra ter aderiu, pluralismo. Mas não aderiu ao pluralismo. Mas não precisa. Em não qual precisa- lei aplicou o não precisa- pluralismo? Não, pô. Qual é o Aí você regime? quer saber o número da lei da Argentina? rapaz, Aí, meu amigo. eu te digo aí eu o não sei nem seguinte, número de lei no Brasil. A, vou saber na Argentina. unicidade sindical é um regime muito comum nos países do sul global. Você ignorar esse Mas fato. você acabou de falar que na Argentina não tem. Não, na Argentina Que foi tem. mitigado, que não é no mesmo modelo. Foi mitigado, mas ela ter sido desidratada não anula o fato de que existe sim unicidade sindical na se Argentina. se foi Dá um mitigado, Google aí, não é você mais falou pra dar unicidade Google? sindical. É só dar o Google, cara. Se foi desidratado, não tem mais unicidade sindical. Vocês vão expulsar o cara com 20 segundos? Quem vai debater em 20 segundos, pô? mas pode Deixa o expulsar, maluco pode continuar, meu. Vai, resumo fala, da como é que ópera. foi mitigado, então, na Argentina? Como é que funciona Eu só hoje? posso trazer um raciocínio? Você que em 10 trouxe- segundos? você que trouxe o Tudo exemplo da bem. Argentina. O raciocínio que eu trago é o seguinte. Países do sul global têm uma questão de unicidade sindical porque o capital que se combate Quais? Em é que muito termos? mais radical do que o Quais capital que países se em que combate no termos? norte. Aqui a gente combate Quais o capital países em que internacional termos? e o capital nacional. Quais países em que termos? Você não sabe, meu. Valeu. A minha quarta afirmação é: a justiça do trabalho precisa acabar. E aí, doutor? Tá tranquilo, Kim? Tô tranquilo. Sempre. E o Coringão, vai hoje ou não? Hã? E o Corinthians, vai ou não hoje? Não sei, eu torço pro Primavera de Indaiatuba. Tá, beleza. Vamos lá, Kim, vamos tentar entender. Que Fantasma. Às vezes fica meio difícil entender, que às vezes Diga. você faz uma afirmação e daqui a pouco você acha outro problema e... Enfim. Explica pra galera aí quais são as 3 justiças e tal. Quantas justiças tem, só pro pessoal entender. O pessoal de casa, vai lá. Você quer acabar com a justiça do trabalho, quer mandar pra comum. Explica aí, é estadual, é do trabalho, é federal, é isso? Isso, é estadual. A E- justiça comum é estadual. E dessas 3, qual é mais eficiente?
Dessas 3 quais? Dessas 3, a estadual, A federal e a trabalhista. a trabalhista? Isso. Qual é a mais... Nas causas... O processo dura menos tempo aonde? Nas causas que tem os valores que costumam ter na justiça trabalhista, a justiça comum resolve mais rápido. Não, a justiça comum, ela é duplamente mais lenta para resolver os próprios processos. Não, negativo. Sim. Nas causas dos valores... Tô com o relatório aqui, ó, do CNJ. Isso, você tá pegando todas. Você precisa pegar as causas que seriam... Comparativo um com outra, tá? Negativo, você tá pegando todas. Um processo na Justiça do Trabalho demora 1 ano e 4 meses lá. Você tá pegando... na comum que ele quer mandar pra lá, todas. são 2 anos e 10 meses. Negativo. Isso é o relatório do CNJ de 2024. Entre essas 3 justiças que ele tá falando, a mais eficiente, onde o processo fica menos tempo, é na Justiça do Trabalho. Negativo, você tá pegando todos os processos da Justiça comum. Então você está generalizando. Mas é óbvio, como é que eu vou analisar? Ela faz isso? O ponto é... Todas. Então, você precisa pegar o recorte de quais causas trabalhistas seriam julgadas lá. Mas não é passar a causa trabalhista na causa comum, porque causa trabalhista na Justiça do Trabalho. Não, filho, mas eu tô falando que nos valores, na Justiça comum, no juizado especial, que julgaria a maior parte dos casos trabalhistas, é mais rápido do que a Justiça do Trabalho. E outra coisa, dado do TST, dado do mas eu quero acabar, filho, por isso que eu tô dizendo. Mas é isso que eu tô falando, nós estamos olhando os 3 tribunais, eu tô perguntando qual que é mais eficiente no que cada um faz. A mais eficiente é a da trabalhista. Nos valores de causas trabalhistas é a comum. Mas não tem não tem processo trabalhista que fala relação de emprego na Justiça comum. Eu tô falando de valores, porque seria julgado de acordo com o valor da causa. Não. Seria julgado de acordo com o valor da causa. Se você acaba com a Justiça do Trabalho... Seria ou não seria julgado de acordo com o valor da causa? Se você acaba com a Justiça do Trabalho... Seria ou não seria julgado de acordo com o valor da causa? Se você acaba com a Justiça do Trabalho, e você afirmou aqui já que, na prática, todo órgão que vai julgar a relação de emprego no Brasil vai ser julgado por um juiz da vara comum. Sim. Juiz esse que hoje é o mais ineficiente do país. Negativo. Você não respondeu a minha pergunta. Não. Você não respondeu a minha pergunta. Você tá saindo de casa para resolver um problema. Você tá assim, ó, vamos resolver o problema judiciário no Brasil. Aí você tá indo lá e acabando com a justiça que é mais eficiente do que ela faz hoje. Não, negativo. Não é mais eficiente. É sim, dado do próprio TST. O CNJ. Dado do próprio TST. É a Justiça do Trabalho falando sobre ela própria. O CNJ. É a Justiça do Trabalho falando sobre ela própria. O relatório da CNJ, no relatório comparativo entre todas as justiças, mostra que o tempo menor de processo é na Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho essa que regula as relações de emprego no Brasil. O dado do TST é de que da fase de conhecimento até a fase de execução demora mais de 3 anos. Quando a gente pega o juizado especial que julgaria a maioria esmagadora, 99%, deixa eu terminar, 99% das causas da Justiça do Trabalho é de 1 a 2 anos. Então, é mais rápido, é mais eficiente, custa menos. Mais de 40%. Tem menos super salários. Mais de 40%. Eu vou trazer aqui mais um dado, só pra gente não ficar viajando em conversa que não existe, tá bom? Tá, eu trouxe o TST mais de 40%. Ó, tá aqui, ó, o relatório do CNJ, pessoal. Aqui, ó. Houve conciliação em 44,1% dos processos na fase de conhecimento. Conhecimento do processo. Na média? Não, na média não. Isso aqui é um dado. 44 dos processos que ele entra na Justiça Trabalhista, na fase de conhecimento, ele é resolvido. Olha só, a demora é tamanha que mesmo quando você pega 40% dos acordos na fase de conhecimento, na média, segundo o Tribunal Superior do Trabalho, da fase de conhecimento até a execução é de 3 anos. Pra você ver que é tão ineficiente que mesmo tendo um dado robusto trazendo a resolução para a fase de conhecimento, ainda assim é mais caro. Pausa. Fechou. A minha quinta frase é: a maioria dos servidores públicos não deve ter estabilidade. Uma razão muito simples, né? Os paralelos que a gente tem no mundo desenvolvido, né, são de que a maioria dos servidores não tem estabilidade, justamente porque eles não precisam de estabilidade, porque eles não estão em funções que estão envolvidas com ingerências políticas, nem nada do tipo. Bom, deputado, vamos lá. Eu acho que a frase que você colocou, que é nem todo funcionário público deveria ter estabilidade, a frase... A maioria. A maioria, né? Pior ainda. Eu acho que a frase deveria ser todo funcionário, todo trabalhador deveria ter um mínimo de estabilidade. Até porque, se você olha a condição de trabalho no Brasil hoje, depois de algumas reformas trabalhistas que o senhor apoiou... Pergunta, o que é mínimo de estabilidade? Não, vamos pela sua própria frase. Nem todo... Qual a sua frase? Pode falar de novo. A maioria dos servidores públicos não deve ter estabilidade. Por estabilidade, só para deixar claro, por estabilidade eu estou falando dos moldes atuais que existem na Constituição. Aí eu quero entender o que é o mínimo de estabilidade que você está falando. Não, eu vou por outro lado. Eu vou por outro lado, para você entender melhor, para ficar mais claro. Você falou que a maioria dos funcionários públicos não deve ter estabilidade. Eu acho que todo trabalhador deve ter estabilidade. Ainda mais num país como o Brasil, que nos últimos anos adotou algumas reformas trabalhistas que pioraram boa parte dos direitos, prometendo mais emprego, mais renda, mais salário, o que não aconteceu. Posso até te trazer um estudo aqui do IPEA, que mostrou que
a previsão era de que ao invés dos empregadores que iam deixar de ter custos trabalhistas, eles iam começar a gastar... O que se falava de narrativa na época era, olha, a gente vai ter menos custos trabalhistas para poder empregar mais, para poder pagar mais salário. O que aconteceu foi o contrário. Eles concentraram mais renda, aumentaram os seus próprios salários, aumentaram sua própria renda e aumentaram o valor das próprias ações das próprias empresas, sem empregar mais, ajudando ainda mais na informalidade do Brasil. Uma pergunta. Se um trabalhador da iniciativa privada tiver estabilidade nos moldes que a gente tem hoje, então, sei lá, o cara tem uma loja, ele tem 2 funcionários, a loja começa a dar prejuízo, ele não pode demitir? Não, ele pode. Demissão não tem nada a ver com isso. Estabilidade é uma outra coisa completamente diferente. Não, mas você que defendeu estabilidade para todo trabalhador. Todo, inclusive da iniciativa privada? Mas eu acho que isso é... Claro, estabilidade é o mínimo que qualquer trabalhador tem que ter no Brasil. Então calma. No setor público ou no setor privado. Eu tenho uma loja, tenho uma mercearia. Tá dando prejuízo. Eu não posso mandar a pessoa embora, eu vou fazer o quê? Eu vou quebrar e sustentar o cara o resto da vida? Eu não tô proibindo demissões aqui não, meu amigo. Então, é o que eu tô falando. Eu tô falando de trazer estabilidade. Porque o que eu tô falando, o meu conceito de estabilidade é o conceito técnico-jurídico que hoje existe na Constituição. Qual é o seu? Meu conceito de estabilidade é dar o máximo de garantias possíveis para os trabalhadores, ao invés de destruir como fizeram no Brasil nos últimos anos e não resolveu nenhum dos problemas que vocês falaram que iria resolver. Me explica. Esse é o ponto. Se eu não sei o seu conceito de estabilidade, não tem debate, porque a gente não tem um campo comum. Todos os tipos de direito trabalhista são estabilidades que deveriam ser para o trabalhador. Não, mas aí não é estabilidade, é direito trabalhista. É outra coisa. Que vocês destruíram. Você está entrando em outro debate. Kim Kataguiri, de novo. Ih, caralho. Vamos lá. Só fazer um comentário, né? O Chile que instituiu reforma administrativa, que colocou uma capitalização privada. Hoje, idosos não têm aposentadoria, o índice de suicídio aumentou entre idosos. Não, mas calma, desculpa. Não, só um comentário. Não foi reforma administrativa, foi previdenciária. Não, beleza, mas teve tem reforma nada administrativa. A ver com estabilidade. Mas tudo bem, mas a reforma administrativa não tratou de capitalização de previdência. Tudo bem. Mas o governo ele aprovou uma reforma administrativa que estava junto com essa reforma que você falou. Mas isso é outro ponto. Mas não existe uma correlação entre uma diminuição de estabilidade ou não ter uma estabilidade com melhora. Até porque tem estudos, por exemplo, em 1880 nos Estados Unidos, que melhoraram depois, né, da inserção de estabilidade. O serviço melhoraram, a burocracia diminuiu e o instrumento político diminuiu também. Cara, eu acho que os Estados Unidos não são um bom exemplo de ter estabilidade, não. 80%? 80%? Não. Ixi, eu dou cambalhota de cueca aqui, se for. Kim, por que a estabilidade é importante? Você viu a história da doutora Tatiana Sampaio, que ela descobriu a polilaminina. Certo. E isso cura a medula óssea, e isso levou mais de 100 milhões de anos para a humanidade descobrir isso, e ela levou 25 anos para fazer essa descoberta. Certo. Sem estabilidade, ela teria abandonado a pesquisa antes dos 10 anos. Não, eu discordo, porque, veja, nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, pesquisas, você tem um projeto de pesquisa e existe a segurança de que aquele contrato que garante o projeto de pesquisa de Estado vai financiar a pesquisa até o final e vai financiar o pesquisador até o final, sem estabilidade. Veja, nós temos mais resultados de pesquisas de pesquisadores dinamarqueses, de pesquisadores americanos, que não tiveram estabilidade, tiveram um projeto de Estado de pesquisa. Uma coisa, outra coisa. A questão é que você não sabe qual é o final dessa pesquisa, quanto tempo vai durar essa pesquisa. E a iniciativa privada não financia 25 anos de pesquisa, porque pesquisa de 25 anos não dá lucro. Não, mas eu concordo plenamente nisso aí. Eu defendo investimento público para pesquisa. A estabilidade não é ruim. Você fala da estabilidade calma. como se a estabilidade fosse uma coisa ruim. Não, mas não acho que é coisa ruim. Eu acho que é boa para quem precisa. Agora, para quem não precisa é ruim, porque se ele estiver prestando um serviço ruim, eu não consigo demitir. Então, mas se você continuar tirando a estabilidade, a gente vai acabar virando uma Argentina. Na Argentina, eles aprovaram a jornada de trabalho de 12 horas, enquanto a esquerda no Brasil luta pelo fim de escala 6x1. Na Argentina, eles aprovaram 12 horas de escala. E eles falam que nós brasileiros somos macacos, mas eles estão virando escravos atualmente. Sim, mas o que isso tem a ver com estabilidade? Isso tem nada a ver com estabilidade. Deteriora a jornada de trabalho. Negativo. Agora tem 1 minuto. Lá vem alguém fazer corte. Ah, chegou o Rios da Silva. Como não consegue vencer no argumento, né? Vai pular clear, né? Vamos lá. Vai lá. Quem não consegue vencer no argumento é você, que você vem quando tem pouco tempo para não poder responder. Quais são os setores, quantos funcionários e por que a maioria? Vai lá. Você é o cortezinho, você vem no cortezinho. Quantos são? Você vem no Quantos são? É a maioria? Quantos são? 65%. 65% dos funcionários públicos não merecem estabilidade? Quais são os setores? Não. Eu tô dizendo que 65% hoje tem estabilidade. E quais desses estão nos setores que você quer e que você não quer? Você falou que a minha maioria. Qual deles? Vai lá. Mas tem vários. Pô, já falei.
Secretário, Quantos? assessorista, Quantos funcionários? assessor. Quanto Cara, eu representa- não vou saber todas as profissões de Deputado todos os servidores tem que públicos, né, saber, Altamir? você Lógico tá que não. propondo, deputado tem que saber Lógico que sim. não. Eu vou Olha lá, saber querida. exato. O que Pessoal, importa é a deputado não proporção. sabe. O que Todo importa mundo é a aqui trabalha proporção. o dia inteiro, não tem Altamir, tempo pra isso. Você tem chega- assessor, você tem Altamir, cachê, você você chega tem no tudo, finzinho pô. só pra lacrar e não traz Não, eu argumento quero nenhum. saber. Não, você que tem que trazer, chega você é no o finzinho deputado. pra lacrar. É você que é o deputado. A proporção é 65. Eu não tenho que fazer nada, você que é deputado. A proporção é 60. Você tá debatendo Não, comigo. A 65% proporção é tem 65. estabilidade. Você falou que parte eu tem que não ter te- estabilidade. Eu não tenho... É impossível ter o rol de todos os servidores numa então lista aqui pra Então você. você quer cortar. Você não sabe disso, não fez nenhum estudo e quer cortar só. Não, a lógico que estabilidade. tem estudo de direito Quantos comparado. Você falou que a maioria, qual é a quantidade? 65%, filho. Não tem estabilidade. Quantos Isso. você quer cortar? Porque você falou que tem que manter alguns. Ué, vamos manter parâmetros de Você países não sabe desenvolvidos. qual, você não Vamos sabe manter qual. 15%. Aí, ó, você vem fazer corte só, Tamir. não sabe qual Você vem fazer funcionário, corte. você falou que a maioria- Você chega com 1 minuto. Você chega com 1 minuto. Vamos lá, o Tamir chega com 1 minuto. O Tamir chega com 1 minuto. Arrota coisas.